Fisioterapeuta, por que seus pacientes não sentem dor na Disney? Vocês já pararam para imaginar por que tem lugares que os nossos pacientes ficam bem e aquilo volta numa boa, passou um final de semana, foi para uma viagem e não sentiu nada daqueles desconfortos que eles vêm nos relatando? Vocês já imaginaram o que acontece por trás disso tudo que gera esse bem-estar e eles ficam tão bem? Vem comigo que eu vou te mostrar. E é a relação exatamente do sistema límbico, do sistema nervoso autônomo e dos neurotransmissores que desencadeiam toda essa memória. Ok? Vamos começar pela Disney. Disney. Quem foi, quer voltar. Quem não foi, sempre quis ir. E quem fala que não quer ir é porque não foi ainda. É um ambiente tão gostoso, tão perfeito, que acaba gerando sempre uma sensação de alegria e bem-estar. Ali parece que nada falta. E é exatamente esse ambiente que o corpo capta e por uma série de referências que nós vamos falar aqui, que é onde gera uma produção de vários neurotransmissores, vários hormônios que vão dar a sensação de bem-estar, segurança, prazer e diminuição da dor, principalmente. E como é que vocês podem estar aplicando isso no dia a dia de você? Como é que você pode estar mudando o atendimento do seu paciente e tendo resultado somente mudando o ambiente que ele entra sem tocar nele? E como é que isso pode garantir o seu sucesso na sua terapia? Vem comigo. Vamos lá. Eu separei alguns itens aqui que vai falar das sensações que a Disney pode ter. Uma das coisas incríveis que ela faz são os momentos únicos. Ela proporciona momentos especiais e únicos, aonde dá uma sensação de escassez, como aquilo nunca mais fosse existir novamente. Então, é como você fosse fazer a tua sessão toda vez diferente. Por quê? Porque você tem suporte para isso. Eu posso trabalhar musculatura, posso trabalhar articulação, sistema nervoso, e cada sessão eu modificando. Ok? Sensação de magia, aquela sensação que tudo é mágico, tudo é perfeito, aquela sensação que traz à tona as lembranças principalmente da infância, onde tem uma grande realização, onde você foi feliz, onde você tinha aquela parte lúdica com as suas bonecas, com os seus super-heróis, e aquilo era muito gostoso. Então ele traz à tona isso de novo. Eu tenho opção. Se eu não gosto de uma coisa, eu tenho opção para outra. Ou seja, vamos converter no seu dia a dia. Qual é o suporte que você dá para o seu paciente? Você se limita ao atendimento que você faz e se não der certo com aquilo, manda embora? Ou você dá um suporte onde você pode estar variando as técnicas que você atende, ou até mesmo se você não faz aquele atendimento, você consegue automaticamente dar uma direção para o seu paciente, onde ele vai se sentir seguro porque tem alguém cuidando dele e direcionando ele para um outro atendimento que vai ajudar ele, ok? Tem todos os tipos de atrações, né? Tanto para criança quanto para adulto, todo mundo se realiza ali. Qual é o ambiente que você pode estar promovendo? Você tem um equipamento diferente? Você tem alguma coisa que faça diferente na vida do paciente? Né? Equipamento, técnica, ambiente, maca, alguma coisa que dá esse tipo de atração que pode ser diferenciado no seu atendimento. Beleza, o lugar é perfeito, não tem nada sujo, ele é todo cuidado, todo organizado, você não vê um papel no chão. Então como é que é esse ambiente? Ele tem uma logística boa? Como é que é o seu atendimento? Ele tem um entendimento bom? O lugar que você atende é seguro, é bonito, é agradável? Por mais que ele tenha mais de 100 anos, tudo parece ser novo na Disney, tudo parece ser renovo, mesmo que você vá todo ano, tem coisa nova lá, tudo se renova. E você se renova? Tudo é perfeito, né? Não encontra defeito. Lá tudo é muito perfeito, tudo é muito encaixadinho, organizado, bonito, limpo. Terra da fantasia, né? Você pode ter as fantasias que você quisesse ali, porque tem uma parte muito lúdica. Atendimento de primeira. Se você não fala português em inglês, eles conseguem um cara para você falar em português para você. Uma vez eu tive um problema com os bilhetes que eu tinha comprado no Brasil, e eu fui falar com a atendente da entrada do parque. Ali, uma das situações que aconteceu foi que eu não comecei a entender o inglês dela, estava muito rápido, e aí, em resumo, ela
contratou uma pessoa em português que ligou para o Brasil e fez o contato com a agência que eu tinha comprado para poder solucionar o meu problema. Foi extremamente eficaz. Ou seja, a minha dor não era uma dor física, era uma dor de não ter entrado no parque. E você vai entender que muitas vezes seus pacientes, a dor deles não é aquilo que trouxe para a clínica. É exatamente abdicar de fazer alguma coisa que ele deseja. Ok? Então isso tem mudado um pouco esse conceito de atendimento. Então, a hora que ela solucionou esse problema, eu falei, meu, que perfeito, que fantástico. Aqui eles solucionam. Atendimento de primeira. Locomoção fácil. Eu tenho facilidade em ir aonde for necessário, em fazer o que for necessário. Não tem empecilhos naquilo, independente da minha limitação. Uma outra vez que eu fui, eu estava com a perna quebrada. Então eu não podia apoiar. E automaticamente eu estava de muleta. E uma das coisas que eles me viram que eu estava na fila de alguns brinquedos, eles pegaram, entraram em contato comigo, falaram comigo e me colocaram em primeiro lugar nessa fila, que quem sabe não são filas pequenas, e automaticamente eles me deram prioridade conforme a necessidade. Eu me senti no céu, exatamente com muleta. Então aquilo tudo pode me causar um acolhimento, tá? Fartura é um outro item, tem tudo em abundância lá, né? Tem os bonecos, tem os brinquedos, tem as coisas mais tranquilas, mais seguras, mais em paz. Tem para todo o que é gosto, mas tem em abundância. E você se sente seguro em todo lugar. Você pega os carrinhos de nenê, que a gente usava sempre deixava num canto, e aquilo fazia com que todos os carrinhos ficassem no mesmo canto, muitas vezes com tablet, câmeras, bolsa, e tudo ali. A gente olhava e falava assim, caramba, ninguém mexe. Ninguém mexe. Aquilo te dá uma sensação de segurança. Mas da onde vem tudo isso, né? Aonde o nosso corpo pega todo esse ambiente, que no caso a Disney proporciona, e transforma numa sensação de bem-estar fantástico, que nós não queremos ir embora, que nós queremos voltar, e aquilo retroalimenta. Um dos principais sistemas que faz toda essa junção é o sistema límbico, onde ele se localiza no paleocórtex, é a parte emocional que tem ali, e o sistema límbico é conhecido como o cérebro emocional, e ele tem esse controle das emoções concentrado em várias outras glândulas dentro dele. Uma das glândulas, nós estamos falando da epífise, do hipocampo, da amígdala, do hipotálamo. Olha que legal, o fórnix, né, que vai fazer essa junção do hipotálamo para o hipocampo, e todo esse conjunto, o giro hipocampal, o corpo mamilar, o tálamo, vai fazer com que cada um tenha uma função separada e podendo organizar desde memórias até as produções de hormônios e captação do ambiente, traduzindo aquilo numa reativação de memórias boas ou ruins. Ok? E essas memórias, elas são utilizadas tanto nas memórias atuais, do momento, quanto nas memórias arquivadas, onde você pode ter acesso a ela e muitas vezes podendo reativar aquele momento de uma maneira já baseada na sua história. Então, uma das várias funções do sistema límbico é o quê? Canalizar as emoções e impulsos, como raiva, libido, sede, fome, para os eventos extrapessoais, mas também de um conteúdo mental. Ou seja, vai captar, juntar todas essas emoções e traduzir num sentimento, numa emoção propriamente, e juntando com as emoções que está fora, que está no ambiente, que são as extras pessoais, são as minhas emoções pessoais e as extras pessoais que vêm do ambiente. Ele que vai fazer essa captação e organizar aquilo para gerar uma emoção concreta. E nós estamos falando principalmente de segurança, onde o sistema límbico entra, que você pode se sentir seguro. Outra função do sistema límbico é fazer as ligações das atividades mentais com os estados autônomos, hormonais e imunológicos. É ele que vai fazer essa junção com todo o sistema imunológico, o sistema autônomo e hormonal. Então, olha a central que o sistema límbico é. Ok? Ele vai fazer essa junção e não tem como não ter emoção.
É uma grande fábrica de organização que estimula o corpo como um todo. Ele também é responsável pelas coordenações de comportamentos relacionados à coesão social. O que aquilo socialmente é correto ou não. Aquilo vai trazer segurança, aquilo é certo, aquilo é errado, aquilo não é correto. E automaticamente vai captar esse ambiente para ter um senso de julgamento. E você pode colocar em cima disso sempre a sua emoção, a sua história. E a percepção gustativa, olfativa e de dor. Olha a dica aí, né? Sistema límbico, ele faz a percepção da dor. Então, se você, muitas vezes, seu ambiente, a sua maneira de atender seu paciente, aquilo que você está falando, verbalizando, está dando uma percepção da dor do paciente amplificada. E você não sabe porque ele talvez não melhore, ou porque ele chega lá e está com um quadro mais hipersensível. E aquilo te dá uma noção como fosse algo do paciente que não tivesse como mudar. Tá? Outra coisa, a parte gustativa e olfativa. Como é que está o cheiro da sua clínica? Como é que está o cheiro das suas mãos que vão trabalhar com o paciente? E aí, nós começamos a falar dos órgãos que permeiam o sistema límbico. Um dos primeiros órgãos é o giro cíngulo, que ele vai ter uma grande função que é responsável pelas respostas emocionais, onde, como relação entre odores, a imagem com memória e as experiências agradáveis. Olha a correlação, ele faz a correlação de odores com a imagem. Então, o que ele está vendo na sua clínica e que cheiro tem sua clínica que vai fazer essa correlação no giro e vai dar uma experiência agradável ou não para o seu paciente. Também controla a agressividade e as respostas emocionais à dor. Entenderam a importância dele? Então, dependendo como está o meu atendimento, dependendo do que eu faço de movimento, de careta, de ação, a imagem que o meu paciente vê, eu vou gerar também uma relação com essa dor, né? As respostas emocionais à dor. Bem como aprendizados através de reforço positivo ou negativo. O que é isso? Muitas vezes o teu paciente está com uma dor e você dá uma resposta ainda pior para ele. Tá doendo? Mas isso dói mesmo, tá? É assim mesmo. Ou seja, diferente de você dar uma resposta para ele e falar, olha, apesar do desconforto, você vai ter uma melhora bastante depois que isso for liberado. Aguenta um pouquinho que depois vai vir o benefício, né? A recompensa. Isso é um giro. Isso tem a ver com o que você fala. O tálamo. O tálamo, ele é responsável pela comunicação dos neurônios de diversas áreas do sistema límbico. Então é ele que vai fazer são os caminhões do sistema límbico, vai fazer essa comunicação, né? E é localizado na parte mais interior do encéfalo. E as suas conexões estão relacionadas a funções motoras e sensitivas. Então, o que está sendo na parte motora e o que está sendo na parte sensitiva? Motor é mais fácil, são os movimentos. A parte sensitiva tem a ver muitas vezes com a derme e a epiderme, que nós já falamos em outros vídeos. E aí você pode estar buscando lá, que vocês vão entender o poder da epiderme e da derme, que tem muita relação com o músculo e com o sistema nervoso. Trabalha também no mecanismo de memória e no comportamento emocional. Por isso que muitas vezes você pega um paciente muito alterado no seu comportamento emocional, você vai ter uma alteração do sistema límbico, onde isso vai influenciar totalmente no seu tratamento. O hipotálamo tem função muito famosa, a gente fala direto nele, né? Não é à toa que ele é um dos grandes links com o sistema nervoso autônomo, tá? Mas nós estamos falando do sistema límbico, todo ele influencia no sistema nervoso autônomo, tá? Cada pecinha aqui é muito importante. O hipotálamo, ele tem uma função de regular as produções hormonais, principalmente os pré-hormônios, e também os outros processos metabólicos, como temperatura. Realiza as conexões do sistema nervoso com o sistema endócrino. É ele que vai fazer os neurohormônios. É ali que vai sair os pré-neurohormônios, que vão dar origem depois à ativação das glândulas, como a própria tireoide, que vai produzir os seus próprios hormônios, como o T3 e T4. Controla todo o ciclo biológico, sono, fome, sede, temperatura corporal e centro da atividade sexual. Então, olha a importância disso. Se ele controla o ciclo biológico, ele vai ter grande influência sobre o ciclo dia e noite, o ciclo circadiano dos seus pacientes. E aí imagina vocês pegarem um paciente
que ele trabalha no contraturno, ele trabalha à noite, aonde ele, em vez de estar diminuindo a produção de cortisol na noite e começando a produção de melatonina, ele inverte. Ele tem um aumento da produção do cortisol e a diminuição de melatonina. Isso bagunça todo o sistema límbico, aonde automaticamente todos esses centrais que eu estou falando para vocês, eles começam a se estar desequilibrado. Então não é à toa que ele vai ter um desregular do sono, ele vai ter uma alteração na sua fome, na sua sede, ele vai ter uma alteração da temperatura corporal. Então esses dados são muito importantes quando você coleta essa informação. Por quê? Porque é assim que você vai entender o que você pode estar aplicando fora da sua clínica para que você amplifique os seus resultados dentro da sua clínica. E depois temos o septo. O septo coordena as relações entre as sensações de prazer, memória e funções sexuais, como o próprio orgasmo. Tá? Se vocês vão perceber que as relações sexuais são sempre importantes. Nós estamos falando do hipotálamo, do septo, vai ter a amígdala, vai ter vários órgãos que permeiam isso. A ocitocina, principalmente. Então, toda essa junção tem muita relação com o sistema límbico. O que isso tem a ver, Marcelo? Muitas vezes vocês têm que entender, principalmente nos bloqueios de coxo femoral, alteração de intestino, útero, ciclo menstrual, que o sistema límbico está linkado a isso. E aí, automaticamente, uma das perguntas, como é que é o seu libido? Como é que é a sua vida sexual? Por quê? Porque ele vai mostrar como está o sistema límbico e, por consequência, você vai entender que a produção desses hormônios estão bem, estão saudáveis. Mas quais hormônios são esses, Marcelo? Hormônios da felicidade. Nós temos um quarteto fantástico que vai trabalhar muito nisso, que interfere diretamente no seu resultado e na dor dos seus pacientes. Ok? Então é importante estar entendendo isso. E muitas vezes a gente encontra muitos pacientes. Ontem mesmo eu encontrei uma paciente que se divorciou há muitos anos e depois de lá para cá nunca mais teve parceiro. Então ela está o quê? Toda uma alteração do sistema límbico, e não é à toa que de um tempo para cá ela começou a ganhar peso, ok? Ela não tem fome, ela só tem fome num pico às 6 horas da tarde, e você começa a entender esse sistema nessa alteração de produção de hormônio, aonde ela veio procurar através de uma depressão, tá? E aí o septo também controla comportamentos emocionais, a ingestão de água, a recompensa e os efeitos autonômicos. Percebem de novo o sistema nervoso em ação aqui com uma outra parte do sistema límbico. Agora, vamos falar sobre o corpo mamilar. O corpo mamilar é responsável pelas transmissões dos impulsos oriundos da amígdala para o hipocampo. Olha que legal, ele que faz essa conexão. Quem que é a amígdala? A amígdala é a glândula conhecida como glândula do medo. Ela é bem importante nisso, nós vamos falar especificamente dela e tem bastante informação para ela. E o hipocampo? As memórias. Muitas vezes as memórias do próprio momento, como as memórias que vão ficar arquivadas. Então o que ele quer fazer? Uma das coisas que ele linka? A captação da situação de medo com ativação das memórias passadas e presentes. E aí isso vai dar uma junção que automaticamente vai criar novas memórias ou reforçar aquelas memórias negativas que está ali. Se você não tiver um atendimento bom, onde entende a importância do hipotálamo, do sistema límbico e do sistema nervoso autônomo, e você não aplicar isso na sua clínica, você pode estar retroalimentando as memórias ruins dos seus pacientes. E aí não tem como zerar a dor dele. Você vai retroalimentar o aumento do ciclo de dor. A sensação de dor dele vai ser aumentada. Ele também atua na manutenção e na memória recente das memórias espaciais ligadas à localização, objeto e eventos. Ok? Se você tem uma estátua lá ruim que lembra tem uma memória ruim sobre o seu paciente, ativa esse gatilho, você pode estar contribuindo para as memórias do próprio paciente. Bom, em seguida, o hipocampo, que nós falamos em relação à memória, ele tem uma grande ação quando se realiza estímulos visuais, acústicos, gustativos e somatosensitivos. Que é isso, Marcelo? São os órgãos do sentido que vão gerar essas memórias. O que é? Isso vai ter dentro da sua clínica, é aquilo que você vê, é aquilo que o seu paciente vê. Como é que tá as cores da sua clínica? Um exemplo,
Vocês sabiam que a cor azul ela é depressiva? Os hospitais aqui na cidade eram de paredes dele interna eram de cores azuladas. Depois eles perceberam que os pacientes que pegavam ficavam muito depressivos, ainda mais os pacientes que perduravam por muito tempo lá internado. Em seguida, eles pintaram de uma cor verde. Por que o verde? Porque o verde ele é uma cor que equilibra. Ele nem puxa para mais nem para menos. Ele é uma dor equilibradora. Né? Se você está depressivo, ele aumenta. Se você está agitado, ele reduz. Agora, Marcelo, que papo que é esse? Eu não entendo nada disso e nem acredito. Claro, porque quem estuda isso não somos nós da área da saúde. É o pessoal do marketing. Não é à toa que o McDonald's é vermelho e amarelo. O que tem isso a ver, Marcelo? Se você entrar no McDonald's proposto a comprar um sanduíche pequeno, mas em seguida você permanecer por mais de 5 minutos naquela fila, que sempre tem, você vai aumentar o sanduíche, o tamanho do sanduíche. Por quê? Porque o vermelho e o amarelo são cores que estimulam a fome, né? Pastilhas gustativas e o estômago. Essa palavra nunca sai, né, direito? E o estômago, então, aumenta a produção da substância do estômago que vai aumentar a sua fome. Tem a ver com insulina, glucagon, né? E aí, automaticamente, você vai pegar um sanduíche maior do que você tinha pego. E olha que curioso. Quando você chega para comprar, o maior ele tem uma pequena diferença do sanduíche menor, ou das batatas, ou do milkshake. E por consequência, você fala assim, mais R$2 eu vou ter lucro, então eu vou sair no lucro, então eu quero uma coisa maior. Isso tudo já está na logística do ambiente do McDonald's, e a gente nem se imagina por isso. Então o hipocampo também trabalha com as memórias associativas, as atenções a estado de alerta, funções endócrinas, viscerais, comportamentais e sociais, envolvendo também os fenômenos de memória de longa duração. São as memórias que estão guardadas, que você muitas vezes é ativada com esse ambiente. Então, cuide do ambiente da sua clínica. Você quer ser segurança, você quer ter segurança no seu atendimento? Um dos itens para gerar segurança é o ambiente. Como é que está a captação do sistema límbico dos seus pacientes quando chega no ambiente da sua clínica, da sua sala? Aquilo transmite segurança? Aquilo transmite uma tranquilidade? Automaticamente o paciente só com isso ele vai ter uma melhora da dor dele em 15%, 30%, sem você tocar no seu paciente. Qual é o cheiro da sua clínica? Aqui na clínica nós temos um cheiro que nós utilizamos que é o cheiro de canela. E nós percebemos que esse cheiro nós definimos como padrão. Por quê? Porque foi um cheiro que os pacientes sempre falaram que é um cheiro que recorda a casa deles. É a casa da avó, a casa, um lugar que é segurança, é um porto seguro para eles. Então, eles falavam assim, nossa, esse cheiro me deixa assim, me sentindo em casa. Então, isso já contribuía demais, só na recepção, ok? E aí, em seguida, as amígdalas, né? As amígdalas, grande glândula do medo, as amígdalas cerebrais, e elas atuam muito nas respostas emocionais, no comportamento social e no controle de agressividade. O que tem isso a ver? Quando vocês chegam num ambiente que vocês consideram nocivo, agressivo ou perigoso, automaticamente você ativa a amígdala, onde você vai aumentar a sua agressividade, porque ela vai ativar o sistema de alerta do corpo. Então você vai ficar mais simpaticotônico e por consequência disso você fica mais agressivo, mais ríspido. Como é que pode ser traduzido isso? Numa frase mais direta, mais ríspida, num tom de voz mais acelerado, mais alto, num movimento mais abrupto. E aí automaticamente você percebe que o paciente está num estado de insegurança. Então quando o paciente chegar na clínica de vocês e ele está ríspido, com os braços cruzados, por exemplo, vocês sabem que a amígdala está ativada. E aí vocês têm que ter esse conhecimento do sistema nervoso autônomo para sabotar essa estrutura do sistema límbico e inverter isso a favor de vocês. Outra coisa, isso é bem legal, ele é ligado ao hipocampo, que é a memória, e ao hipotálamo, que nós estamos falando todo o eixo ali dos sensores, né, de captação, por meio do fórnix. Então ele liga toda a captação do ambiente com as memórias. É a amígdala que vai fazer.
Não é à toa que muitas vezes é dentro do ambiente que o paciente está, que ele ativa aquelas memórias e automaticamente começa a ficar mais com medo. Né? Aqui a gente tem algumas trações que o paciente coloca ali. Ele falou, não estou sentindo dor, minha dor inclusive melhorou, mas eu estou com medo de ficar sozinho aqui. Porque aquilo passou por uma questão, possivelmente, de uma claustrofobia, alguma situação que deu insegurança. Outra função, eles controlam as atividades autonômicas, de novo lá, sistema nervoso autônomo, do corpo com as alterações emocionais, dos batimentos cardíacos, da respiração e da pressão arterial. Olha o link da amígdala. Então ele vai estar em estado de alerta, o que vai acontecer? Simpaticotonia, taquicardia, respiração mais ofegante, tá? A pressão vai subir. Se a amígdala não é ativada, você mantém o teu corpo em um estado mais de segurança, com predominância de parasimpático. Então, o nosso objetivo é o quê? Fazer a não ativação da amígdala durante os nossos atendimentos. Ela também tem uma relação entre os estímulos emocionais e as respostas musculares, como gestos ou expressões principalmente faciais. Também são mediadas pelos grupos de neurônios do crânio, né? Então, o que isso tem a ver? Quando o paciente faz uma careta, ou nós olhamos para os pacientes, ele está com aquela cara de menosprezar, automaticamente a amígdala é ativada. Ele como se fosse pegar esse ambiente, essa informação que é pelos músculos dada através dos músculos faciais e, por consequência, fazer com que você fique com um pé atrás com aquele paciente. Ou, ao contrário, o paciente fica com o pé atrás com você. Ele conta uma dor dele, você não entende, no seu julgamento você fala que é uma dor frescura, faz uma careta. Essa careta já vai mandar informação, onde muitas vezes ativa a amígdala e, de novo, o paciente vai para a simpaticotonia, aumento da sua dor. Ele tem efeitos autonômicos, né? Quando estimula a amígdala, que a gente falou, vai ter ativação muito forte, principalmente do simpático, alterações da frequência cardíaca, respiração, a pressão arterial, que nós já falamos, mas a mobilidade, a motilidade gástrica. Então, é um outro motivo que a gente quer entender do sistema límbico nos nossos pacientes, é o quê? Entender como que ele está no seu sono, que nós já comentamos, se ele tem um sono restaurador, se ele está levantando disposto, e agora você já começa a entender um pouco do porquê disso. Nós perguntamos como é que está o intestino dos nossos pacientes. Para quê? Para saber se ele está tendo uma boa mobilidade intestinal. Porque exatamente é na mobilidade e na motilidade que existe produção de serotonina. E nós vamos falar da serotonina, um hormônio muito poderoso, né? Muito famoso. E o intestino tem muito a ver com isso. Só que a amígdala também já tem influência sobre ele. E aí nós vamos ter que estar atentos assim. Muitas vezes o paciente fala para nós que ele vai no banheiro todos os dias. Porém, ele sempre sente uma sensação que não evacuou tudo ou faz as suas fezes em forma de bolinha de cabritinho. Ou tem que fazer força. Isso mostra que aquele intestino também não está saudável. Ele está mais com uma tendência de constipado, mais uma tendência de simpaticotonia. E aí está, ele vai ter uma alteração da amígdala no sistema límbico. Então, o fato de não ir no banheiro altera seu sistema límbico? Sim. Agora você já sabe por quê. Ele pode gerar afagia, vigor emocional reduzido, cansaço, né? Agressividade, tristeza, medo, principalmente através de estimulações, né? Ações defensivas ou agressivas, a felicidades, reações prazerosas e a estimulação de luta ou fuga. E aí que está aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que se preocupar em não estimular a amígdala, porque senão ela vai entrar no mecanismo de defesa, de medo, de tristeza. Ela associa as expressões faciais ao significado emocional e social do acontecimento. É aquilo que eu falei para vocês. O paciente capta aquilo que está ao redor, depende daquilo que ele vê e transforma na ativação ou não da amígdala. Porque se ele vê uma coisa que ele está gostando nos músculos da face do terapeuta, automaticamente ele mantém a amígdala desligada. Tem uma grande quantidade de receptores para os hormônios sexuais. Olha aqui. Então, é associada à ejaculação, ereção, movimentos de cópula e ovulação. Não é à toa também que muitas vezes
a pessoa fica um grande receptor, ele tem alteração do sistema límbico da amígdala, ele fica buscando esse estímulo de forma constante. Tá? E, de novo, nós temos uma outra glândula do sistema límbico vinculado, emocional, sexual, todo vinculado às ereções, a como funciona os órgãos sexuais externos dos pacientes. Ela também associa o medo de alerta aos organismos, que prepara exatamente para medo e ansiedade. Agora, por que tem ansiedade? Porque tem medo. A ansiedade tem muita correlação com aquilo que a gente não conhece. Se eu conheço, automaticamente, por mais que dê uma sensação de insegurança, eu estou sob controle, porque eu já sei como funciona. Então eu não vou ter ansiedade. Agora, toda vez que eu vou em cima do desconhecido, algo que eu não conheço, por consequência, ele gera uma sensação de medo, que retroalimenta a ansiedade, onde isso tem muito vínculo, onde as pessoas vivem ou no passado ou no futuro. Eles não vivem no presente. Então eles ficam arquitetando vínculos ao passado ou ficam arquitetando pensamentos ao futuro, criando pensamentos A, B, C, D, alternativas, onde ele pode se sentir mais seguro. Então viver o presente, trazer o paciente para o presente do atendimento é fundamental. Que aí você reduz a ansiedade dele e automaticamente você consegue ter a diminuição da própria amígdala. Tá? Essas lesões e alterações da amígdala, elas podem muitas vezes gerar comportamentos como ignorar as expressões de medo e de ira das outras pessoas. A gente acha que está tudo certo. O outro cara está muito bravo, mas a pessoa está ali tranquilo como não acontecesse nada. Diminui a agressividade, não sente nem medo, nem ansiedade, mas preserva principalmente a alegria e o prazer. Quando a gente fala da amígdala, a gente também comenta, ela rompe as reações de luta ou fuga que as situações ameaçadoras deflagram, né? Eles pegam, é ela que vai fazer toda a ativação. Faz cair ao nível de adrenalina, que contribui para a redução do estresse. Então, se você não ativa ela, você não tem a ação de luta ou fuga, não ativa a adrenalina e você não tem o ciclo ativação do próprio estresse. E aí está um resumo do ciclo da ação da amígdala. Aqui é uma figura que mostra exatamente uma junção. Por quê? Onde você tem a influência do hipocampo, e essa influência do hipocampo vai vir sobre também a influência do tálamo e do córtex sensorial. O que é isso? É a percepção consciente daquilo que você está pegando no ambiente, somado com as percepções subconscientes que você está vivendo, que é os que você pega ao seu redor. Tudo isso vai sobre a amígdala, que vai fazer todo o processamento dela e vai mandar algumas informações, vai gerar alguns comportamentos emocionais, uma resposta autonômica ou uma resposta de endorina. Isso tudo vai ter esse estímulo sobre o sistema que vai desencadear. Então é muito importante você mudar a percepção, o momento do seu paciente, mas também não deixar prevalecer automaticamente. Isso vai predominar as ativações das memórias conscientes, mas já guardadas, positivas, e não deixar ativar as memórias negativas do seu paciente, que aí vai virar um ciclo de retroalimentação. Como eu falei para vocês, a amígdala ela vem com ações inatas, mas também informações que nós aprendemos, né? Informações que não vêm das gerações, mas também as informações que nós aprendemos na nossa vida. Toda ela vai ser ativada, vai ter influência na amígdala, que vai atingir como destino em outros órgãos. Um dos órgãos mais comuns é o hipotálamo, que ele vai ter uma ação da amígdala através de um sistema simpático e vai dar ataque cardíaco, frequência de batimento cardíaco, é uma simpaticotonia. Depois, o nervo dorsal do vago, né, ele tem uma predominância parasimpática, que vai dar bradicardia, aumento da micção, e pode dar da úlcera também, né, porque ele vai promover um relaxamento, e essa localização do suco gástrico pode causar uma lesão. No nervo parabraquial, ele tem uma ativação parasimpática também, mas ele vai ter uma ação como ofegar, respirar de forma agonizante. Depois, a amígdala tem ação sobre a área tegumentar ventral, lucus coeruleus e a tegumentar lateral.
ele vai ter principalmente ação dos hormônios de dopamina, noradrenalina e acetilcolina. O que isso vai ter a ver? Ele vai atingir no estado de vigília, tá? Aumento da tensão, aumento da frequência cardíaca no eletrocardiograma, então isso vai ter essa predominância e automaticamente vem nesse ciclo através da amígdala. A amígdala também vai atingir reticulares pontinos, que são os reflexos segmentares fasciculados, ou seja, limiar reduzido de estresse e de dor vai ter influência exatamente aí. A PEG é quando a amígdala atinge ela vai ter uma grande influência naquela situação de congelamento do paciente de vocês, né? As respostas condicionais, emocionais condicionadas, onde que por consequência o paciente se vê congelado, ele nem foge e nem luta, ele fica naquela mesmice, onde muitas vezes pode durar anos. Tá? Eu preciso daquela dor para sobreviver, eu preciso estar congelado para poder sobreviver. Depois tem os nervos motores faciais e os nervos motores trigêmeos, que tem muita correlação com a abertura da boca, né, e movimentos mandibulares. E aí está a ligação da amígdala com os músculos faciais, as expressões faciais e a ativação de todo o sistema límbico através disso. E por último, o paraventricular do hipotálamo, o nervo paraventricular do hipotálamo, que vai fazer a liberação de ACTH, onde vai ter a liberação do cortisol, né? Hormônio de estresse. Mas quem que são os hormônios que vão ter essa influência sobre nós e como é que a gente pode estar trabalhando com ele, com tudo isso? Né? Aí entra exatamente o quarteto fantástico: serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Esse quarteto é muito especial. Ele vai ter grande função, principalmente como mensageiro de todos os sistemas, principalmente no sistema límbico, né? Eles são capazes de ativar as áreas do cérebro responsáveis por determinar o estado de ânimo e comportamento de maneira positiva, porque eles são os hormônios da felicidade, da alegria. Se a gente tem predominância deles, nós estamos animados, nós estamos focados em produzir, em estar alegre, e não, ao contrário, focalizado numa dor que aumenta só o fato de estarmos focalizados sobre elas. E aí, quando identifica a relação desses neurotransmissores com a emoção, para cada um promove na mente, você tem que repetir episódios felizes para que retroalimenta essa situação. Assim, como evitar situações que desperdiçam ou despertam, na verdade a palavra melhor, a tristeza e o mau humor. Então você pode ter momentos na sua clínica que, se você ativar, você inibe a produção do quarteto da felicidade e aumenta a produção de cortisol, por exemplo, que tem muito a ver com tristeza. Um exemplo: a falta de serotonina tem a ver com mau humor. A falta de endorfina tem a ver com falta de ânimo, né? Vou malhar? Não, vou ficar em casa. E aí o que acontece? A tristeza começa a predominar. Então, quando vocês quiserem, quando a pessoa quer, ela consegue evitar que isso aconteça, essa tristeza, esse cansaço, essa depressão, aonde consegue estimular essas substâncias químicas através de atitudes, comportamentos e pensamentos, e vai aumentar ou retroalimentar a felicidade. Vamos falar deles. Como é que isso vai acontecer? A endorfina, quem que ela é? Ela aumenta a tolerância, ela faz aumento da tolerância à dor e proporciona prazer com uma euforia constante, só aí um pouco depois de uma situação que envolve o estresse, né? Um estresse físico, por exemplo, ela também vai dar uma sensação de prazer. Isso tudo, por isso que muitas vezes aquela sensação boa que você sente no pós-treino, ela vem por causa da endorfina. Ela consegue melhorar essa tolerância à dor e você tem um prazer de dever cumprido também. Ela libera, retroalimenta esse ciclo onde você fica mais disposto. E o que a gente pode fazer? O próprio exercício físico. O próprio exercício físico, seja aeróbico, anaeróbico, longa duração, curta duração, ele vai promover a liberação da endorfina. E automaticamente ele consegue disfarçar essa dor, o desconforto. Só que quando a gente fala de dor, nós falamos também de dor emocional, de dor física. Porque a cadeia, a cascata é o mesmo mecanismo. Ok? Agora, cuidado. Quando o esporte é de longa duração, de muito esforço de forma constante,
esse efeito da endorfina ele pode ser invertido e não ter. Então você começa a produzir a predominância dos hormônios de estresse. Então você pode ficar mais depressivo, mesmo fazendo atividade física, você pode se machucar, você pode não ter aumento, você pode ter aumento da sua dor. Tá? Então a dose dessas atividades também tem que ser controlada. E rir? Rir, todo mundo fala que rir é o melhor remédio. Por que que tá aí? Então a risada é uma das grandes coisas que vão ter a produção da endorfina. O jornal de Neuroscience, ele fez um estudo que eles observaram por 30 minutos, colocaram vídeos engraçados, onde os voluntários tiveram os cérebros escaneados. E as imagens revelaram um aumento dos neurotransmissores. E os participantes relataram sensações de alegria, prazer e principalmente depois das gargalhadas mais espontâneas. Então, quando você tem uma gargalhada espontânea, você libera endorfina. E você aumenta a produção de todos os hormônios de alegria, de felicidade. Automaticamente, você melhora o seu limiar de dor e diminui a produção dos hormônios de estresse, como o cortisol, que é um pró-inflamatório. E aí nós temos exatamente esse ciclo do riso, né? Principalmente o hipotálamo, o tálamo, aonde você tem todo concentrado no sistema límbico, onde você tem esses neurônios que vão mandar informação para o córtex pré-frontal, que é a tomada de decisão, é a parte racional, aonde a partir dali ele consegue ter essa alegria é transmitida para o pré-frontal e você consegue tomar decisões mais plenas, mais alegres, mais gratas. Não é à toa que pacientes depressivos têm essa região do pré-frontal atrofiada. E, por consequência, ele tem o quê? Não consegue tomar decisão. Então, por quê? Não temos uma retroalimentação desses próprios hormônios. E a dopamina? A dopamina, ela é aquele hormônio, aquele neurotransmissor, que quando você está chegando ali na linha de chegada de uma maratona, de uma corrida, você dá um pique. Por quê? Porque é ela que vai ter a disposição para que isso aconteça, porque vai buscar um reconhecimento, um prazer daquilo. Ah, eu consegui. E isso é muito bom, principalmente, exemplo, na perda de peso. O reconhecimento que o paciente faz, que é dado a ele. O que isso tem a ver? Tem a ver que se você entender o seu paciente e você começar a mostrar para ele que ele está evoluindo e também ser grato para ele, dar reconhecimento para ele que ele está evoluindo, que ele vai conseguir, você está estimulando a produção de dopamina. Essa produção de dopamina automaticamente vai deixar ele melhor, vai retroalimentar o sistema límbico e, por consequência, melhorar a dor do paciente. Então, um presente, um reconhecimento, um mostrar o porquê que ele está melhorando, o quanto que ele melhorou, é muito bom. Vai trazer exatamente o efeito positivo que libera a dopamina. Tá? Bom, a dopamina ainda empurra você a fazer um trabalho de melhor forma, né? Quando você faz aquele trabalho, fazer de forma plena, de forma grata, você é reconhecido por aquilo e automaticamente você libera dopamina. Né? Ela é responsável pela motivação, pelo foco e pela conquista do objetivo. Por isso que a gente, durante a terapêutica, você tem que traçar objetivos, nem se fosse a cada etapa, e você, quando chegar naquele objetivo, você reconhece cada etapa, e quando chega no objetivo, você dá uma ênfase maior. Isso é promover a liberação de dopamina. Qual são uma outra atitude que você pode estar fazendo que vai produzir a dopamina? Foi observado que principalmente meditadores, pessoas que praticam meditação, têm um nível alto de dopamina, mas também tem um não tão alto da serotonina e endorfina. Mas o que acontece? Quando eles se colocam em meditação, é como eles viessem para o sistema límbico e se mentalizassem numa situação de bem-estar, uma situação plena, segura, agradável. Automaticamente isso vai desencadear a produção desses hormônios, mas principalmente da dopamina. E aí eles conseguem se sentir pleno, grato, né? Como tivesse, olha, eu consegui. Ele promove essa sensação de ter alcançado aquele objetivo. E aquilo fica retroalimentando. E automaticamente gera calma na sua mente, aonde que você traz para o momento presente e você está normalizando as ondas cerebrais, não ficando
tão acelerado, promovendo uma onda cerebral que tem a ver com as ondas cerebrais mais no estado entre o sono e o despertar. É exatamente o estado de meditação, onde está muito o sistema límbico. Outra coisa, aprender algo novo. Aprender uma língua, viajar, aprender a tocar um instrumento. Esse ciclo, esse aprendizagem de algo novo, também vai gerar um pouco desse ciclo de valorização, onde você fala assim, nossa, consegui. E, de novo, gera gratidão e dopamina. Tá? É uma recompensa para o cérebro. Em seguida, vamos falar da ocitocina. Ela é uma glândula fantástica, um neurotransmissor fantástico. Por quê? Ele tem muito a ver com a sensação de segurança. Né? Da sensação de segurança e de confiança, que nasce principalmente quando nós estamos entre amigos e familiares. É exatamente nessas situações que vem desde a infância, e não é à toa que uma mãe que produz ocitocina e amamenta, ela tem uma maior ligação com o seu bebê. É exatamente isso que consegue retroalimentar uma sensação de segurança e de confiança. Ele fortalece esses laços. Como é que é dado isso no seu dia a dia? Atualmente é impossível, né? Mas abraçar o seu paciente é uma situação que você promove a produção de ocitocina. Não é à toa que tem o Dr. Sorriso, que ele aplicava 8 abraços por dia, com 3 segundos de duração, se eu não me engano, e ele provou que tem liberação de serotonina. Isso vai aumentar o seu rapport, vai aumentar a sensação de segurança do paciente, vai aumentar a sensação de confiança. E, de novo, quando a pessoa se sente segura, ela se cura. Outra situação que tem ocitocina é propriamente na liberação de sexo, do orgasmo, que aquele dá uma enxurrada, dá um pico muito alto, e, de novo, sistema límbico, libido, vinculado ao bem-estar do paciente. O último, que a gente já sabe aqui como é que produz ocitocina, é massagem, né? Uma massagem sutil, um cafuné. E o curioso que não é só receber cafuné, mas sim fazer um cafuné libera ocitocina. E é aí que nós temos os animais, os cachorros, os cavalos. A gente está ali, a gente não consegue ficar parado, né? Pega um cachorro e fica ali mexendo nele. Quando ele vem fazer um carinho também é gostoso. Isso é liberação de ocitocina, tá? E aí por isso que a gente fica muitas vezes com a eterna carência, porque a gente procura ocitocina. E praticar o bem. Praticar o bem, que a gente fala daquele ditado, praticar o bem sem ver a quem, ele libera exatamente como fosse algo maior dentro de nós, que tem a ver com a ocitocina, que vai fazer o bem para outra pessoa, e é isso, no fato da outra pessoa estar bem, nós ficamos bem. É como se não tivesse uma retroalimentação vendo a outra pessoa feliz. E isso ele não tem muito preço, é aquele produto que não tem preço. Então, praticar trabalhos voluntários muitas vezes é uma atitude, eu chamo de egocentrismo benéfico, para que eu possa produzir ocitocina. A serotonina é bastante conhecida e, obviamente, a gente tem que ter um cuidado aqui. Quando nós estamos falando de cérebro, sistema límbico, a serotonina tem produção ali, só que ela também é muito produzida no intestino. Então, aquilo que eu falei do intestino, de como ele está funcionando, de como ele está no funcionamento diário dele, é fundamental para saber se tem produção de serotonina. A serotonina ela é produzida quando tem mobilidade e motilidade do intestino. Da musculatura lisa é contraída e vai gerar aumento de produção de serotonina. Automaticamente, ela é enviada para o corpo. Então, se você não tem uma boa produção de serotonina pelo teu cérebro e pelo seu intestino, não adianta estar tomando um recaptador de serotonina, porque não está tendo produção. E isso tem a ver com as inflamações de cérebro, com as inflamações de intestino, que vão reduzir a produção de serotonina. Ok? E automaticamente vai gerar o quê? A serotonina tem muito vínculo ligado à depressão, ao desânimo. Agora, exercícios leves também vão ajudar na produção de serotonina, tá? Relembrar as conquistas que já foram feitas. Então, muitas vezes, dentro da própria meditação, vocês podem estar ativando isso dentro de vocês. Mas, Marcelo, como é que eu vou fazer isso com o meu paciente? Simples. É só ter um papo assim, olha, essa dor está aqui, tá? Quando que o senhor se sentia bem? Quando que a senhora era feliz? Ela vai estar o quê? Ativando as memórias de conquistas dela, de lembranças positivas, que vão automaticamente retroalimentar
ao sistema límbico do paciente, onde ele vai ficar mais feliz. Então depende do que você conversa. Vai conversar de medo, de Covid, de alguma ação que gerou um perigo? Não, de redireciona isso. Então isso é uma outra ferramenta que dá para aplicar no dia a dia, tá bom? Agora, uma outra dica que todo mundo gosta é o quê? Chocolate. Então, comer chocolate 80% cacau, ele vai ter muita influência na produção, ele vai ajudar na produção de triptofano. Esse triptofano vai transformar em 5-HTP, depois vai transformar em serotonina. Muito bom! Desde que o intestino esteja bem. Se o intestino estiver bem, automaticamente você vai ter essa transformação funcionando legal. Porque o intestino também vai estar funcionando, atuando na produção de B9, B12, que tem atuação nessa transformação. Agora, se não tiver, o triptofano toma uma outra direção e, por consequência, ele vai ter uma outra ação pior para nós. Então, tomar triptofano, 5-HTP, muitas vezes não está legal aí. Agora, a atividade física que entra, porque se isso tudo está funcionando bem, a atividade física ela vai ajudar a abrir a barreira hematocefálica, que é onde facilita a entrada do triptofano e dá ainda mais efeito na ação da serotonina. Tomar sol também tem muito a ver, a vitamina D tem ligação direta com serotonina, então nesses tempos que estamos aí, está sendo muito comum aqui no consultório o pessoal vir com baixa de vitamina D. E aí eu até sugeri um cuidado, né? A maioria dos laboratórios aqui da cidade falam que o mínimo é 30. Mas se a gente pega um paciente extremamente depressivo, inflamado, dolorido, essa dose está numa base inferior, eu não considero que esteja normal. A dose tem que estar maior. Então, dose boa, muitas vezes é de 60, para que ele tenha uma reação tanto na produção de serotonina, mas também na produção diminuição da própria dor, dos antioxidantes. Espero que tenham gostado. Vamos compartilhar isso aí, curte, envia pra galera, comente, manda informação para mim. Vamos ver se a gente está contribuindo com vocês. E acima disso, a gente vai fazendo essa diferença nesse consultório, nesse atendimento. E por vocês terem o quê? Mais segurança, mais resposta nas dores dos seus pacientes e resultado. Agora vocês estão com um conhecimento novo de como esse ambiente Disney, pode mudar o atendimento do paciente sem você tocar nele. Tá bom? Um abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.